Boa noite, graça e a paz de Jesus a todas e a todos. Nós hoje vamos começar a fazer a análise de texto, por isso que eu pedi esse quadro aqui, se caso for necessário anotar alguma coisa, eu vou fazer a partir daqui, não de slide, porque a gente vai ficar muito voltado para o texto, né? Que é Romanos 9. Romanos 9, eu vou tentar fazer o máximo entre Romanos 9 e 11 até quinta-feira que vem. Aí não sei até onde eu consigo ir, mas vou tentar o máximo, tá? Para fazer isso, a gente tem algumas possibilidades, desde a leitura do texto sóbria, como partir de algum lugar teológico para poder chegar nas conclusões que chegaríamos em todos esses métodos. Tendo em vista que o trecho que nós vamos estudar tem muito a ver com a história de Israel, é muito bom que a gente se utilize de conceitos presentes no Antigo Testamento para conseguir fazer essa linha e esse paralelo entre o texto de Romanos e a história de Israel. O texto de Romanos, em geral, ele vai usar muitos profetas, principalmente o profeta Isaías. Romanos cita Isaías mais de 60 vezes, só a carta aos Romanos, que é muito, né? Para uma carta de 16 capítulos, nós temos cerca de 56 a 60 citações diretas ou indiretas ao profeta Isaías, tá? Porém, eu confesso aos irmãos e irmãs que eu não tenho um estudo de profetas que seja denso o suficiente para fazer essa ponte entre os dois textos, e o estudo que eu decido utilizar então com vocês, que eu tenho um pouco mais de destreza por ter me dedicado mais, é um estudo do Pentateuco. A gente voltar então a Torá, principalmente ao Gênesis, recuperar alguns conceitos da história de Israel presentes, associá-los ao texto de Romanos e ver como que isso se desenvolve no decorrer desse capítulo que a gente vai estudar, tá? Espero que isso nos ajude de alguma forma a termos uma melhor compreensão. Bom, aqui eu quero passar um conceito que é de teologia do Pentateuco, portanto, para nos auxiliar, que é o conceito de semente, tá? Quando você vai a Gênesis capítulo 3, verso 15, você tem, Deus está amaldiçoando a serpente, e no meio da maldição da serpente, nós temos o que os teólogos chamam de proto-evangelho. Proto-evangelho. Proto-evangelho quer dizer o primeiro evangelho, ou a primeira vez que o evangelho foi mencionado, tá? Que é uma promessa que Deus faz no meio da maldição da serpente. Ele faz a seguinte promessa: e da descendência da mulher, e da semente da mulher, surgirá aquele que pisará a cabeça da serpente, certo? Então essa promessa, a gente vai falar que a Bíblia Sagrada como um todo conta a história de cumprimento dessa promessa feita em Gênesis 3,15. O que é a história do Evangelho? Ou o que é o Evangelho? O cumprimento da promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15. Perfeito? Partindo de uma teologia do Pentateuco, tá? Bom, a palavra que aparece lá, semente, ela tem como... é uma palavra em hebraico chamada zera, sabe? Zera, semente, tradução.
Só que qual que é o problema ou a questão principal com a palavra zera? Assim como o hebraico antigo em muitas palavras, ele é um vocabulário, o vocabulário do hebraico antigo, ele é muito mais reduzido do que o nosso vocabulário, do que o vocabulário em inglês. Isso quer dizer que para dar significado a um monte de ideias que nós temos, um monte de palavras, uma mesma palavra dá ideia de um monte de significados. Deu para entender? Tipo, se você tem uma palavra que ela significa um monte de coisa. Por quê? Porque o vocabulário é muito reduzido. Certo? E zera é uma dessas palavras. Então, quando aparece zera no texto do Gênesis, sua tradução automática seria semente. Mas essa tradução pode significar diversos outros termos. E que de fato aparecem como outros termos nas nossas traduções. Então, zera, por vezes é traduzido como semente, mas por vezes pode ser traduzido como filho, como filha, porque zera não tem gênero. Pode ser traduzido como descendente, singular. Pode ser traduzido como descendência, plural, a ideia é o descendentes, né? A ideia de muitos. Tudo com uma palavra que é a mesma palavra, o que causa uma dificuldade na hora da tradução. Porque para você entender se ele está falando no gênero masculino ou feminino, se ele está falando no singular ou no plural, se ele está falando na literalidade de uma espécie ou de outra espécie, a única possibilidade é entendendo o contexto e a intenção do autor como um todo, o que é muito complicado de fazer. Então, nós temos algumas traduções que, quando analisadas do ponto de vista teológico bíblico, elas são questionáveis por causa disso. Não a Bíblia é questionável, o original não, mas a tradução é questionável. Por quê? Porque essa tradução pode não ser a melhor tradução para aquela palavra que aparece no original, que é zera, no caso aqui do que a gente está estudando. Beleza? Bom, essa palavra zera é a palavra que aparece em Gênesis 3,15. E da zera da mulher, ou seja, da semente da mulher, nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Algumas coisas sobre esse conceito chamado semente ou zera do hebraico que a gente precisa saber para eu fazer uma proposta teológica para você. Essa palavra, zera, semente, descendência, filho, filha, tudo isso, descendência, ela só é usada para filho, filha, descendente e descendência em geral no hebraico antigo, quando você está falando de uma linhagem específica. O que isso quer dizer? Por exemplo, suponhamos que eu sou o pai de uma família e aqui eu tenho 3 filhos. Perfeito? No português, todos os 3 são minha descendência, correto? Porque eu tive filhos e todos os meus filhos são minha descendência. E os filhos desses filhos, então suponhamos que ali tem 2 filhos, vamos fazer uma linha imaginária aqui. Ali tem 2 filhos dela, aqui tem 3 filhos dele e ali tem 2 filhos dele. Na nossa ideia de árvore genealógica, ideia de genealogia, certo? Todos esses são meus descendentes. Concordam? Sim ou não? Beleza? E isso é a nossa ideia de genealogia. Só que a ideia de genealogia no hebraico antigo, que a palavra para genealogia é toledot, que está inclusive dentro da organização do Gênesis, o Gênesis ele é dividido por seções de toledot, ou seja, tudo no Gênesis começa com uma genealogia e termina com uma genealogia. Como é que você sabe que uma seção no Gênesis começou? Quando tem uma genealogia. E aquela mesma genealogia é o fim da seção anterior. Então, vou te dar um exemplo. Nós temos a genealogia de Adão em Gênesis capítulo 5. Isso está mostrando que é o fim de uma seção, certo? De qual seção? A seção
da criação, queda, passando por Caim e Abel, ali acaba uma seção. Porque vem uma genealogia, um Toledot. E nessa genealogia te conduz à próxima seção, porque vai ter um salto temporal. A genealogia vai servir para te falar assim: e fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou ciclano, até chegar em Noé, aonde a história vai parar para contar uma outra história. Então as genealogias servem para fazer a ligação entre as histórias. Só a título de curiosidade, não tem nada a ver com a nossa matéria aqui, mas sempre que eu falo isso eu acho legal de falar. Você já percebeu que na Bíblia, o Gênesis 1 e o Gênesis 2, eles contam a criação repetidamente? Já viu isso? Nós temos Gênesis 1, aí o 2 repete de novo e conta a criação. Por quê? Porque na verdade o Gênesis 1 é uma genealogia. É a genealogia dos céus e da terra, porque sempre começa com uma genealogia. Então, ele te dá a genealogia dos céus e da terra, depois você tem o capítulo 2, que é a narrativa dos céus, da criação de céus e terra. Por isso que tem essa repetição. Beleza? Então, genealogia, narrativa. Acaba numa genealogia que começa outra narrativa. E por aí vai. Tá bom? Bom, perfeito. Essa genealogia, esse Toledot, que tem no Gênesis, ou esses Toledotes, eles contam a árvore genealógica desde Adão, passando por vários homens, mas não da forma que a gente imagina genealogia. Não da forma que a gente imagina descendência. Por quê? Porque a forma que a gente imagina descendência, ela é horizontalizada. Eu conto todos os meus filhos. No Gênesis não. No Gênesis ele narra que, por exemplo, eu tive 3 filhos, mas para continuar falando da minha genealogia, ele vai escolher um dos filhos e vai seguir a linhagem de um filho. Porque a genealogia ela é vertical, seria assim, né? Ela é vertical e não horizontal. Então despreza-se os outros membros da descendência e faz a genealogia de um dos membros da descendência. E essa linhagem, qual que é a palavra para essa linhagem? Zera. Deu para entender? Então Zera se refere a uma linhagem específica da família que vai passando a narrativa. O que sugere que essa linhagem, ou a história do Gênesis, é a história não de um povo, mas de uma linhagem específica que nasce desde Adão, vai passar por Abraão e vai continuar em Isaac, Jacó e por aí vai. Perfeito? Tranquilo até aqui? Bom, se a palavra que aparece em Gênesis 3,15, da semente da mulher, da zera da mulher, surgirá aquele que pisará a cabeça da serpente, é possível também a gente traduzir como é da linhagem, de uma linhagem específica da mulher, que nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Então o que o Gênesis vai começar a fazer para você? O início da história dessa linhagem que cumpre a promessa. Beleza? Essa linhagem, portanto, ela é seguida por todo o livro do Gênesis. Aí eu não vou entrar em muitos detalhes, que a nossa matéria aqui não é teologia do Pentateuco. Mas eu poderia te dizer, para gerar até, quem sabe, uma curiosidade, e quem sabe uma conversa futura nossa que a gente não trabalhe Pentateuco, de repente, não sei, né? Mas vou gerar isso em você. Por exemplo, todos os membros da linhagem no Gênesis, como se espera, por causa de um texto antigo, eles são do sexo masculino. Os que aparecem como membros da linhagem principal. Certo? Porém, nem todos são os primogênitos, como geralmente se esperaria. Desde o primeiro, quando você pega Adão, o primogênito de Adão é Caim. A linhagem não passa por Caim. A linhagem passa por Sete, o filho mais novo. Certo?
Aí de Sete vai vir o primogênito, de outro vem o primogênito, aí vem vindo uma seção de primogênitos. Aí quando chegamos em Lameque, Lameque tem um filho chamado Noé, a história conta a história de Noé. Em Noé é o primogênito que é escolhido, que é Sem. Sem continua a linhagem. Mas quando chega em Terã, Terã não é o seu primogênito, porque é Abraão que dá continuidade. Então, você vê que ela tem uma escolha arbitrária da parte de Deus, aonde o texto está passando. É Deus quem está fazendo essa escolha. E o Gênesis está narrando essa escolha de Deus. Perfeito? Dessa linhagem. Um outro ponto aqui que é necessário para a gente chegar lá na carta aos Romanos e ler sobre essa ótica, é a gente entender que essa linhagem da promessa, que é uma linhagem, é a linhagem que está sob a promessa de Deus. Quando Deus promete a Abraão, lembra qual que é a promessa de Abraão? Você lembra? São 3 promessas em um. O que Deus promete para Abraão? Uma descendência incontável, certo? Uma terra e que ele seria uma bênção para todas as nações, perfeito? Essa é a promessa de Deus a Abraão. Para quem que Deus está prometendo isso, além de Abraão? A leitura que tende-se a fazer quando você não compreende isso, é que isso é uma promessa de Deus para Israel. Israel aqui como nação, como povo, não é? Só que não é. A promessa de Deus é para Abraão e para uma linhagem específica de Israel, que é a linhagem que a história vai seguir. Então, Israel como povo, como nação, não está sob a promessa de Deus. Deus não prometeu nada para a nação de Israel ali, naquele cenário. Ou Deus não prometeu nada ao povo de Israel como um todo. Lembrando que Israel é Jacó, certo? Então, Jacó tem quantos filhos? 12 filhos. Se a gente fala, a promessa de Deus para Israel é para os 12 filhos de Jacó, que seriam as 12 tribos depois, seria para toda a nação e para o povo. Mas não é isso que o Gênesis sugere. O Gênesis sugere que um desses filhos de Israel é a linhagem, que é Judá. E aí a história vai continuar durante todo o Antigo Testamento. A linhagem de Judá vai acontecer e tal. Quando você tem essa visão, que é a linhagem que é abençoada por Deus e que está sob a bênção divina, isso facilita muito a sua leitura do Antigo Testamento. Você vai entender, por exemplo, que quando lá na frente um rei é pedido pela nação, quem é escolhido? O rei. Saul. Saul é de que tribo? Benjamim. Saul é da tribo de Benjamim. Esse rei não vai dar certo, beleza? Por N motivos. Bom, se esse rei não deu certo, quem era para subir depois desse rei ao trono naturalmente? O filho dele, que é Jonatas. Do nada, Deus interfere na história, para a história e fala, não pode ser Jonatas. Vai lá, Samuel, vai na casa que eu vou te mostrar. Ele vai na casa de um homem chamado Jessé. Esse homem é neto de uma mulher chamada Ruth, que é uns livros atrás. Essa mulher, aí você vai voltando a história. Quando você vê essa linhagem que dá na casa de Jessé, qual linhagem? A linhagem lá do Gênesis. Então, não é um acaso ir à casa de Jessé e escolher a Davi. Davi é um membro da linhagem, dentre todos os seus irmãos, que é escolhido por Deus para continuar a história da revelação. Perfeito? E é esse membro da linhagem que tem direito sobre todas as promessas na sua própria geração. De forma que Israel como nação, Israel como povo, é abençoado na carroceria desse membro. É esse membro que carrega a promessa de Deus. Então, um exemplo que eu gosto de dar disso, claro, na história do Antigo também, é quando o reino se divide, lembra disso? O reino se divide, quem é o membro da linhagem que está representando aquela geração? O rei Roboão, neto de Davi,
Roboão é um mau rei, que é uma coisa que eu não falei lá atrás. Os membros da linhagem nem sempre têm relacionamento bom com Deus, são um exemplo, só são escolhidos por graça, certo? Roboão, ele é um mau rei, a gente sabe a história e tal, e o reino vai se dividir. Quando o reino vai se dividir, liderados por Jeroboão, 10 tribos de Israel vão romper com a nação. Quem já leu a história se lembra? 10 tribos de Israel vão romper com a nação. Ora, 10 tribos não são a maioria de Israel? Sim ou não? Não era de se esperar que se 10 tribos se revoltassem contra o rei, era para causar uma rebelião de forma que esse rei fosse expulso e a sua tribo fosse expulsa? Já que 10 tribos estão no comando? Mas é isso que acontece? Não, o que acontece? 10 tribos de Israel se deslocam de Jerusalém para Samaria. Por quê? A terra de Jerusalém, que é a terra de Canaã, é terra por direito de quem? Da linhagem. E quem é a linhagem? Judá. E Judá, e vai passando, e chega até Roboão. Então é como se Roboão dissesse assim: ah, vocês não querem ficar não? A porta da rua é serventia da casa. Quem é dono da terra não é Israel, sou eu. É a linhagem de Judá. E aí todo mundo tem que sair então. Porque eles são abençoados na carroceria de Judá, na carroceria de Israel, enquanto Israel, Jacó, linhagem, mas na carroceria de Israel, Judá, os filhos de Judá, e por aí vai. Por isso que quando você volta lá no Gênesis, quem são os patriarcas de Israel? Lembra aí? Deus é Deus de quem? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que José não entra nessa história? Sendo que a história de José está no Gênesis também. Porque José não está na linhagem. A história de José só é contada no Gênesis para mostrar como que a linhagem vai parar no Egito. Não é a história de José, é a história da linhagem que vai parar no Egito. E é José que faz isso acontecer. Deu para entender? Quem é o dono da história na geração de José? O dono da linhagem? O representante da linhagem? Judá. Por isso que quando você vai no Gênesis, do nada, se você já leu Gênesis consecutivamente, vai ter uma interrupção na história, que ela é abrupta, e você não entende. Não, do nada a história parou para contar outra história, e de repente volta para a história que estava sendo contada. E que história é essa que surge no meio do nada? O filho de Judá tem uma esposa, e quando ele coabita com a sua esposa, ok? Quando ele coabita com a sua esposa, você se lembra que ele ejacula na terra. Lembra disso? Lembra? Que aí surge um tanto de teoria, mas na história, o que isso quer dizer? Bom, o filho de Judá, que é aquele que deve gerar a linhagem da semente, está ejaculando na terra. Se ele está ejaculando na terra, o que não é possível? Que ele tenha filhos. O que Deus faz com ele por causa disso? Mata. Porque ele falou assim: não, seu propósito é só um: gerar filho para chegar na linhagem e cumprir a promessa. Se você não vai fazer isso, então ele é morto. Só que a linhagem de Judá não pode encontrar o seu fim, certo? O que é feito com Tamar então? Tamar se casa com o irmão, né? É o irmão, não é isso? O irmão do marido, né, que havia morrido, para que continue a dar sequência à linhagem de Judá. Aí acaba essa história, volta a história de José. Por que contou essa história? Para te mostrar onde que a linhagem está passando. E por que aconteceu aquilo? Por que morreu? Porque não deu sequência à linhagem. Deu para entender? Então, nós estamos, na verdade, no Antigo Testamento, mais do que vendo a história de um povo, a história da revelação de Deus em um povo, nós estamos vendo a história de Deus na revelação de uma linhagem do povo.
E a sequência de livros do Antigo Testamento e da história de Israel, na verdade, só conta a história de Israel como todo para contar a história dessa linhagem que está dentro de Israel. E de vez em quando nem conta a história de Israel como um todo, conta só a história da linhagem. Por exemplo, o livro de Ruth. O livro de Ruth não tem nada a ver com a história de Israel. Mas por que tem que ter o livro de Ruth lá no meio? Para mostrar onde que a linhagem estava passando. Beleza? E toda a estrutura de Ruth também é para continuar a linhagem, lembra? Ruth perde o marido, tem toda uma conversa, Boaz vai chegar. E aí a ideia de continuação da linhagem. Bom, isso fica muito mais óbvio porque a gente já tem uma leitura do Novo Testamento. E se você vai a Mateus 1 e lê a genealogia de Jesus, você vai ver lá a linhagem da semente. Sabedores de que a semente, a dizeira, que cumpre o Gênesis 3,15 é Jesus, fica mais fácil, é só você pegar Jesus e ir voltando a linhagem, certo? E aí você tem a linhagem principal e a história que está sendo narrada e contada no Gênesis. Mas, o que é importante dizer, hermeneuticamente falando? Que tudo que foi prometido, que toda a relação de Deus prometida e resguardada por Deus, nunca foi com a nação de Israel ou com todos os filhos de Abraão. De vez em quando Deus promete coisas para esse pessoal? Promete. De vez em quando Deus se relaciona com esse pessoal? Sim. Mas aquela promessa principal lá de trás de Abraão não é para todo o pessoal. Aquela promessa é para uma linhagem de Abraão. E se é para uma linhagem de Abraão, necessariamente o que Deus vai ter que fazer? Escolher um e desprezar os outros. Desprezar no sentido não ruim necessariamente, mas a linhagem vai passar por aqui e é aqui que a revelação da história está acontecendo. Perfeito? Para finalizar de exemplos, para ficar bem claro, eu falei lá do reino dividido. Quando o reino de Israel é dividido, 10 tribos vão para o norte. Tem algum representante da linhagem nas 10 tribos? Não, porque a linhagem é Judá, certo? O representante é Roboão, que está lá embaixo. 10 tribos vão para o norte. Nesse período do reino dividido, lá no norte, quanto tempo durou mais ou menos o reino dividido? Mais ou menos uns 400 anos. Nesse período, o norte, onde estão as 10 tribos, capital Samaria, tem 19 reis, sucessivamente. Quantos desses reis foram fiéis a Deus? Nenhum. Por quê? Porque a revelação de Deus não está presente lá. Agora, no sul quer dizer que todos os reis foram fiéis a Deus? Também não. Mas de vez em quando Deus restaura alianças com a linhagem de Judá. Que no sul, que agora chama Judá, né? Porque Israel subiu, certo? Então no sul, que agora chama Judá, nós vamos ter uma sucessão durante o reino dividido de 20 reis. Desses 20 reis, quantos vão ser fiéis a Deus? 8. E 12 não vão ser. Mas é por quê? Sempre que Deus está sendo esquecido de alguma forma, como aquela é a linhagem principal, Deus faz questão de se manifestar, se revelar, a aliança é refeita. Aí é o caso de Josias, é o caso de Ezequias, é o caso do rei Asa, e por aí vai, certo? Perfeito. Bom, acho que deu para entender a proposta, né? E a partir dessa leitura, Jesus então nada mais é do que o cumprimento da promessa feita em Gênesis 3,15, que da dizeira da mulher, da linhagem específica, de uma linhagem específica da mulher, nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, é Jesus. Só que, lembra que todas as promessas foram feitas para a linhagem? Jesus não é só o cumprimento da promessa, como também nele devem se cumprir todas as promessas. Então, a promessa da terra prometida, a promessa da descendência incontável e a promessa da bênção das nações. Beleza? Como Israel, em determinado ponto da sua história, começa a entender isso? Ao invés de entender isso verticalmente, como a gente está fazendo, e como Israel até certo ponto entendia, Israel nunca deixou de entender que era uma linhagem específica, porque eles sabiam que o Messias viria de um filho de Davi, os profetas falavam isso. Eles sabiam que era uma linhagem, dentro da noção que eles tinham. Porém, eles começam a acreditar que todo Israel, ou seja, todos os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, estão sob
a mesma promessa. Então eles começam a analisar que descendência que vai ser incontável? A descendência de Israel como um todo. Então eles estão imaginando isso carnalmente. Nós vamos ter uma nação que vai ser uma grande nação e que vai ter uma descendência incontável. Só que isso não é verdade, porque a promessa nunca foi para a nação. E nós vamos ter uma terra que vai ser para toda a nação. Isso nunca foi verdade. E essa nação toda vai ser bênção para todo mundo. Isso não é verdade. Só que isso está no imaginário do Israel do Novo Testamento. Beleza? Vem Jesus, cumpre a promessa. O que vai ser necessário fazer então? Reorganizar esse pensamento que estava presente de Israel com os judeus que se convertem agora. Lembra dos problemas? Judeus e gentios, a gente discutiu lá da carta aos Romanos? O que Paulo vai fazer? Gente, deixa eu explicar agora a teologia do Pentateuco para vocês. Deixa eu explicar a teologia do Antigo Testamento para vocês entenderem como a gente deve interpretar Jesus e qual o papel de Israel nisso tudo. Perfeito? Vamos ler o texto então a partir dessa visão, dessa ótica e ver se melhora? Vamos primeiro aí do verso 1 ao verso 5. Romanos 9, versos 1 a verso 5. Digo a verdade, em Cristo não minto. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado ou anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, compatriotas segundo a carne. Então o que Paulo está dizendo? Ele está falando assim, gente, eu gostaria que essa parada que nós estamos conversando aqui fosse uma questão étnica, mas não é. Não deve ser avaliado a partir da ideia de que país a gente nasceu ou de que povo a gente veio. Se eu pudesse fazer de vocês a nação da promessa, ainda que isso me custasse me tornar anátema, eu faria. Mas eu não vou fazer isso, eu não consigo fazer isso, e não é possível porque não é uma questão étnica. Ele está começando a fazer essa defesa, beleza? Segue o verso 4. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Olha só o que ele está falando. O fato de vocês serem israelitas, nascidos na nação de Israel, deu alguns benefícios a vocês. De fato, ele está reconhecendo isso. E que benefícios são esses? Aí ele faz uma listagem, A adoção também, a glória, as alianças, em outras palavras a revelação de Deus passou por essa nação, porque a linhagem está lá dentro, certo? Então, as alianças foram feitas com esse povo. Esse povo foi o povo eleito gratuitamente por Deus, filho de Deus, por adoção. A glória de Deus se revelou a esse povo. Paulo está reconhecendo os benefícios, como é que chama? Usufruídos por Israel na história. Ele está fazendo isso, beleza? O culto e as promessas. Deles são os patriarcas, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó pertencem a esse povo. E também deles descende o Cristo, ou seja, o Messias veio desse povo. Então esse povo é de fato um povo diferente. Paulo está reconhecendo isso. Segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Esse segundo a carne aí é o primeiro ponto que a gente precisa destacar. O que ele está dizendo? Olha, esse povo é muito importante na história da revelação de Deus, porque ele vai dar origem ao Messias segundo a carne. Ele é o povo histórico do Messias. Ele é o povo material do Messias. Ele é o povo étnico. Em qual etnia o Messias nasceu? Nessa etnia.
Em qual nação, povo, esse Messias nasceu? Nesse povo. E nesse povo, toda a história passou por esse povo para que esse momento se concretizasse. E é só isso. Amém. Agora ele vai começar a explicar a ideia de filhos de Abraão segundo a carne e filhos de Abraão segundo o Espírito. Beleza? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Então o que ele começa dizendo? Bom, por que eles acreditariam que a palavra de Deus falhou? Porque lá, se você pega do 1 ao 8, que a gente já conversou um pouco, justiça de Deus sobre os judeus, também aplicada, né? E a gente já fez essa conversa toda. O que isso demandaria? Bom, então nós temos judeus que não estão separados por Deus, como a gente acreditava estar, certo? Aí Paulo está falando, não temos. E aí ele vem dizendo no capítulo 8 que judeus e gentios, ambos estão sob a eleição divina de alguma forma, só que de formas diferentes a história se mostrou aos judeus e aos gentios, e por aí vai, ele faz toda a construção, e aí pode surgir a seguinte pergunta, bom, mas a sua fala, Paulo, um judeu dizendo, a sua fala tem implicações muito severas, porque na sua fala, portanto, é possível que exista um judeu, um israelita, que não esteja sob a promessa. E por outro lado, pode ser que na sua fala, gente que nem de Israel esteja sob a promessa. E aí Paulo fala, exatamente. Se você me perguntar isso, eu vou te responder sim, porque nem todos que são de Israel, ou seja, que são da linhagem principal da parte de Deus, são israelitas, são do povo de Israel. Opa, como assim? Como é possível um gentio, ou seja, um não israelita é um gentio, como é possível um gentio ser de Israel sem ser israelita? Essa é a pergunta. Tranquilo? Verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Olha o que Paulo vai usar para poder provar o ponto dele. Ele está falando assim, sim, nem todos que são de Israel, que são israelitas, estão sob a promessa. Aí eles falariam, como não? Somos todos filhos de Abraão? Aí Paulo vai falar, mas nem todos os filhos de Abraão estão sob a promessa. Vocês mesmos falam isso? Em Isaque foi chamada descendência e não Ismael, vocês não reconhecem a filiação de Ismael? Vocês só reconhecem a filiação de Isaque, então se não é todos filhos de Abraão, também não é todo filho de Isaque, também não é todo filho de Israel, e assim vai, é sempre um da linhagem. É isso que Paulo está usando de argumentação. E se é um da linhagem, quer dizer que nem todo mundo que é do povo de Israel é do Israel de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Perfeito? Então ele pega um elemento da teologia do Pentateuco já aplicado ao judaísmo de seu tempo e fala, vocês já efetuaram a ideia de eleição divina de Isaque e Ismael. Vocês falaram que a eleição divina passou por Isaque e não passou por Ismael. Eu estou usando o mesmo argumento, só que ao invés de usar em Isaque e Ismael, eu estou usando nos filhos de Israel. Passou por Judá, mas não passou por vocês. E mesmo assim não passou por todo mundo em Judá, passou por uma linhagem dentro de Judá. Perfeito? Verso 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Por quê? Jesus não é o cumprimento da dizera? Não é isso que a gente viu? Bom, se Jesus é o cumprimento da dizera, imagina, se é só um por linhagem, por geração, imagina para essa linhagem se tornar incontável, quanto tempo demoraria? Não é possível, certo? É só um por geração, então ela nunca se tornaria incontável,
sempre daria para contar. Só que quando chega em Jesus, e Jesus cumpre Gênesis 3,15, o que juntamente se cumpre com Gênesis 3,15? Todas as promessas feitas a Abraão, que é a linhagem. E a primeira promessa feita a Abraão, a promessa feita à linhagem de Jesus e a partir de Jesus é que ele tornaria a descendência dele incontável. Quem são os filhos de Jesus? Toda a igreja. Aí é a descendência completa. Essa descendência toda é da mesma linhagem. É uma linhagem só. A linhagem de Jesus. Só que eles não são filhos da carne. Eles são filhos da fé. Ou filhos do Espírito, né? Filhos da fé em Jesus. O que torna eles descendência direta dessa linhagem da promessa e filhos da promessa. Perfeito? Então o que Paulo está dizendo? Da mesma forma que vocês sempre acreditaram na eleição de Deus sobre, assim como fizeram com Isaac e Ismael, eu estou dizendo que sempre houve um na linhagem que Deus escolheu e que essa linhagem hoje não é reconhecida a partir dos filhos da carne de Abraão, mas a partir dos filhos de Abraão da promessa que se revela na pessoa de Jesus. Deu para entender? Tranquilo? Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Você lembra que Jacó e Esaú eram gêmeos, né? Nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que o chama. O que ele está dizendo? Que o mérito de ser da linhagem ou não ser da linhagem não pertencia a eles, até porque Jacó era o pior dos dois, se você for olhar a história, né? Mas eles nem tinham praticado bem ou mal, e a eleição já havia sido concluída, é isso que Paulo está dizendo. 12, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. De novo ele está usando o mesmo argumento, ele está falando, Deus fez uma eleição gratuita de um dos membros da linhagem, para que a revelação dele fosse realizada. Isso tem alguma coisa a ver com soterologia? Com Esaú não está salvo, por exemplo? Não. Isso tem a ver com a história da revelação de Deus no povo judeu. Não quer dizer que Esaú era menos amado por Deus, não quer dizer que Esaú era todo errado e nós temos que achar. Eles nem tinham praticado bem ou mal quando Deus decide eleger a Jacó e aborrecer Esaú. Esse aborrecer não é o odeio, não é o não gosto, não é o não amo. Esse aborrecer eu tive que fazer uma escolha, e a escolha que eu fiz foi Jacó, Deus falando, certo? Então, para poder te exemplificar isso melhor, eu vou usar com você a seguinte figura. Imagine uma criança que tenha pais divorciados, talvez pode até ser o caso ou de alguém aqui, ou ter uma criança aqui. E essa criança faz um aniversário por ano, ela não faz 2, certo? Essa criança faz um aniversário por ano. Aí os pais divorciaram, e por causa da problemática dos pais, o filho começa a ter que responder algumas questões que não deveria competir-lhe, mas que ele vai ter que responder. E aí, chegam os pais para ele e perguntam: com quem você quer passar seu aniversário? O menino fica dividido, aquela coisa toda e tal, mas ele tem que fazer uma escolha. E aí vamos supor, ele escolhe a mãe. Vamos supor, eu vou passar meu aniversário com a minha mãe. Isso quer dizer que ele odeia o pai? Não, é porque só é possível passar com um, é uma contingência da escolha. Então ele vai ter que passar com um dos dois. Quer dizer que ele odeia o outro? Não, ele continua amando o outro, mas é necessário fazer uma escolha, para que a ideia se concretize. A ideia aqui é a mesma. Quando Deus fala, amei a Jacó, isso aí tem a ver com escolhi a Jacó, elegi a Jacó,
e aborrecia, ou seja, entristecia Esaú, é entristecer no caso, pô, eu não fui o escolhido. Mas não quer dizer que Deus não o ama, que Deus não quer o bem dele, beleza? Que seria contra a própria natureza divina. E isso também, pelo mesmo paralelo que Paulo traçou, a gente pode traçar lá em Ismael, que às vezes é uma teologia étnica, que muita gente continua pregando, principalmente através do dispensacionalismo, falando que as nações árabes são malditas por serem descendentes de Ismael. Deus ama também Ismael. Deus nunca deixou de amar Ismael por causa da revelação ou não revelação. Beleza? Pode ter, mas não quer dizer que Deus não os ame, só isso. Ou que Deus não tenha, que Deus os odeie por conta deles não serem da linhagem específica. É isso. Que eles são inimigos de Deus automaticamente porque Deus não os escolheu, né? Isso não é verdade. Até porque não é mérito de Ismael e não é mérito de Isaac a escolha de Deus, foi a escolha de Deus, e ponto. Certo? Então, essa escolha, o que eu quero salientar aqui, é que essa eleição, essa ideia de eleição e de escolha, que está sendo trabalhada em Romanos capítulo 9, não é primariamente uma escolha de salvação, é uma escolha da revelação de Deus na história, por onde Deus escolheu se revelar na história, e não quem Deus escolheu salvar ou não salvar, como a leitura clássica reformada vai geralmente tratar. A leitura clássica reformada vai tratar Romanos 9 como um texto soterológico, mas não me parece ser o caso, ainda mais quando você vai lendo o texto sob uma ótica histórica, da defesa de Paulo. O que Paulo quer mostrar não é que Deus escolheu salvos e escolheu não salvos. O que Paulo quer mostrar é que Deus escolheu aqueles que ele iria se revelar na história e aqueles que ele não iria se revelar. E esses que ele não iria se revelar, não necessariamente são não salvos. Deu para entender? Tranquilo? Vamos continuar. Verso 14, certo? Que diremos, pois? Aí Paulo vai de novo. Paulo tem um método muito de construir assim. Ele faz a pergunta que ele acha que já fariam para ele mesmo responder e já antecipar a pergunta. Então ele fala assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? O que ele está falando? Então Deus é injusto porque escolheu um e não escolheu outro? Porque qual que era o argumento de Israel, dos judeus do tempo de Paulo, para não querer que Deus abençoasse judeus e gentios por igual? Deus não pode fazer isso. Por que não? Porque ele seria injusto. Nós somos o povo de Deus, eles não. Aí Paulo pega um elemento da teologia judaica e fala: deixa eu te falar, agora então Deus foi injusto lá também com Esaú e Jacó? Deus foi injusto com Ismael e Isaac? Aí Paulo vai dizer: claro que não. Por que ele está sendo injusto? O que eles fizeram para merecer ou não merecer a escolha? Não tem nada que eles fizeram. Então não há injustiça. Da mesma forma que não há injustiça lá, não há injustiça aqui com vocês e gentios. É a mesma coisa. Perfeito? Verso 15. Vamos do 14, porque para refazer a pergunta de novo, né? Paulo fala: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então ele está falando, não tem injustiça nenhuma Deus colocar os gentios para dentro agora. Isso remete também, só para que eu acho que uma boa ilustração, a parábola que Jesus conta dos trabalhadores da vinha. Lembra disso? Qual que é a grande moral da parábola? Porque o pessoal que trabalhou desde sempre se sente injustiçado com o cara que chegou 5 horas da tarde, saiu às 6 e ganhou o mesmo tanto. Aí o dono da vinha fala assim: ué, a vinha é minha, eu que pago. Que injustiça tem nisso? Eu não entendi. O combinado com você não foi pago? Foi pago, eu também foi combinado com ele, eu paguei. Certo? Perceba que o questionamento, e aqui que é o importante, o questionamento não é sobre você me excluir. O questionamento é sobre você incluir o outro. Então, o questionamento de Israel, dos judeus, na verdade, com Paulo aqui, ou com a figura que quer que seja, não é de eles se sentirem excluídos por Deus. É de Deus estar admitindo os gentios como incluídos.
Esse que é o problema deles não serem exclusivos mais como eles imaginavam que eram. Nunca foram, mas que eles imaginavam que eram, né? Então, vamos lá. Verso 15. Pois ele diz a Moisés, Deus, terei misericórdia de quem me aprover, e terei misericórdia e compadecer-me de quem me aprover ter compaixão. Em outras traduções vai estar assim, né? Terei misericórdia de quem eu quiser, e de quem eu não quiser eu não vou ter. Seria mais ou menos isso. Bom, quando você lê isso no olhar lá da teologia clássica, vira um texto soterológico de condenação e de salvação. Então, ter misericórdia significa salvar, e não ter misericórdia significa condenar, né? E aí Deus estaria escolhendo os que salva e escolhendo os que condena a partir da sua posição soberana, né? Nessa leitura aqui não é isso. Porque qual que é o questionamento de justiça? Por que os gentios estão entrando na nossa parada aqui? Aí Paulo está falando, gente, do mesmo jeito que ele é misericordioso com vocês, que não mereciam misericórdia, eles também não mereciam, mas ele está sendo misericordioso com eles, porque aprove a ele ser misericordioso com eles. O questionamento não está focado na parte da não misericórdia, está focado na parte da misericórdia. Para facilitar essa leitura, se depois você for ler na sua casa, leia, quer ver, o capítulo 11. Quando você está lendo lá, Deus falando, terei misericórdia de quem eu quiser, e de quem eu não quiser eu não terei misericórdia. Aí levanta a questão para nós, talvez a gente questionasse Paulo e a Deus. Tá, mas de quem que Deus tem misericórdia então? Dos judeus, dos gentios? Olha o que o 11:32 vai falar. Porque Deus a todos encerrou na obediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, a questão aqui não é que Paulo está traçando uma linha e falando assim, os que estão sob a misericórdia de Deus e os que não estão. Estão todos sob a misericórdia de Deus. A questão é que os judeus estavam questionando por que estavam todos, se todos não eram judeus. Percebe como é que a leitura soterológica do texto causa um problema? A leitura de salvação no texto é aquela leitura tentadora que os próprios judeus estavam fazendo, de querer mandar o outro para o inferno, de querer mandar o outro para fora da aliança, de querer excluir o outro. Essa é a leitura que eles estavam fazendo, e Paulo está justamente corrigindo essa leitura e falando, Deus tem misericórdia de quem Ele quiser, e se Ele quiser pôr todo mundo, Ele põe todo mundo. Percebe, irmãos, que eu não estou fazendo aqui uma leitura soterológica, porque senão eu estaria aqui falando de um universalismo, certo? A ideia é de Deus salvar a todos. E aí, eu já falei isso lá na outra matéria que eu dei, mas repito aqui, o meu problema com o universalismo não é a ideia, o meu problema é que tem textos bíblicos que não dá para compactuar com ele, por isso que eu não acredito nele. Agora, o problema de muita gente com o universalismo é que muita gente ia ficar irado se chegasse no céu e tivesse todo mundo salvo, pô. E é isso que Paulo talvez esteja questionando. Não é se todo mundo vai estar salvo ou não. É que nos incomoda a ideia de que Deus salve quem não merece. Como se a gente merecesse. Deu para entender? É que nos incomoda muito a ideia de Deus salvar o bandido, ou de Deus salvar o cunhado, ou de Deus salvar o político, sacou? Nos incomoda muito essa ideia. E por que nos incomoda? Porque nos coloca num lugar de que, não, Deus teve misericórdia de mim, mas porque eu mereço. Olha, então não teve misericórdia, você merece? Né? Então, perceba que apesar de não estar falando soterologicamente e não estar falando de universalismo, porque eu não acredito nisso, a ideia de, quem dera todo mundo fosse salvo era o que deveria estar na nossa cabeça. Tipo assim, podia ser, né? Podia ser, já que Deus exerce misericórdia para com todos, não é por alguma outra razão, que aí outros textos bíblicos a gente vai estudar, mas a ideia de querer a condenação do outro, querer a exclusão do outro, é isso que Paulo está combatendo na igreja de Roma. Que os judeus queriam a exclusão dos gentios, que os judeus queriam o distanciamento dos gentios, nesse momento, porque ele também dá bronca nos gentios em determinado ponto da carta.
Mas nesse momento da carta, ele está dando a bronca nos judeus. Interno, na igreja. Ele está falando para salvos, exatamente, em teoria, né? Ele está falando com a igreja, certo? Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. O que ele está falando? De salvação? Não, ele está falando da história da revelação. Que para a história da revelação acontecer nas contingências da história humana, Deus tem limite? Ele não tem limite nele mesmo. Mas se ele decide se revelar na história, para se revelar na história, ele vai ter que se limitar para poder entrar na história. Você concorda? Porque a história é limitada. Vou dar um exemplo. Deus não é eterno quanto ao tempo? Não é isso que a gente aprende nos atributos de Deus? Deus é eterno. Mas nós somos eternos quanto ao tempo? Não. A história é eterna quanto ao tempo? O mundo não teve início? Não. Para Deus entrar no mundo, o que Deus tem que fazer? Ele tem que se inserir no tempo. Ele tem que sair da eternidade e se inserir no tempo. Isso é uma autolimitação para poder entrar. Eu nem gosto de usar muito autolimitação porque causa, às vezes, problema, mas a Bíblia fala de esvaziamento. A palavra no grego é kenosis, que é a palavra usada em Filipenses 2 por Paulo para falar de Jesus. Para Jesus entrar na história, ele teve que se esvaziar de si mesmo, senão ele não cabia na história, pô. Nem tempo, nem poder, nem espaço. Tem diversos textos de esvaziamento de Jesus nas falas. Por exemplo, Jesus não é Deus? Deus não é onisciente? Jesus usava da sua onisciência enquanto estava na história? Por que não? Porque ele estava em kenosis, ele estava em esvaziamento. Como é que a gente sabe que ele não usava? Por exemplo, tem perguntas que os discípulos falam com ele assim: em que tempo o Senhor vai restaurar o reino em Israel? Ele fala: eu não sei disso, o Pai que sabe. Ele limitou a própria ciência para poder entrar na história. E essa ideia de... uma outra limitação clássica que a gente estuda Deus não é onipotente? Se Jesus é Deus, também não é onipotente? É onipotente, mas na história, ele não limita seu próprio poder? Sim, quer uma prova? Ele chegou em um lugar, ele não pôde curar determinadas pessoas porque a fé delas não era suficiente. Ou seja, como é que Deus não pode? Por quê? Porque ele está em estado de kenosis. Beleza? Então, nesse processo todo aí, eu dei esses exemplos de Jesus e de kenosis de Deus, para falar que Deus tem que cumprir agendas contingenciais que, apesar dele ser todo poderoso, existem limites na história. Então ele precisa fazer escolhas, ele precisa falar assim: eu vou me revelar aqui, não vou me revelar ali, é necessário endurecer esse aqui para poder entender a minha história aqui. E o propósito de Deus na história de Israel era um só. Qual era o propósito? Se revelar. E ele está se revelando. Então ele endurece a Faraó, não é porque ele não ama Faraó, porque ele vai mandar Faraó para o inferno. É um processo de, eu preciso endurecer aqui, para no povo que eu escolhi, eles entenderem a minha revelação. Então ele endurece a Faraó. É isso que Paulo está usando de argumento. Verso 19. Tu, porém, me dirás, olha ele fazendo a pergunta para eles: do que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou por muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Então, o que ele está dizendo? Se é um ato soberano de Deus, e quem é você, judeu, para poder questionar que Deus está aceitando os gentios no povo dele? Pode acaso um vaso falar qual deve ser o vaso da honra e o vaso da desonra?
É isso que Paulo está dizendo. E aí é o texto que geralmente a teologia clássica vai pregar para falar que é salvação, porque fala de perdição, a perdição do vaso. Só que essa perdição não necessariamente tem a ver com essa condenação soterológica. Tem a ver com perder-se da aliança, que era o que o problema de Israel tinha com o nomismo pactual, lembra? Então ele está falando assim, gente, não depende de vocês manter essa aliança. Se dependesse, estava todo mundo perdido. Porque o vaso não consegue fazer a si mesmo. O vaso não consegue se autoproduzir. Depende de Deus. A gente só se entrega a uma realidade. A soberania de Deus é a entrega à realidade do Deus Todo-Poderoso. E é isso. Perfeito? A fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória, em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha aí, então os vasos de misericórdia não são étnicos, não é de um povo, mas sim do Israel de Deus, cujo Deus escolheu para ser misericordioso com todos os povos. Beleza? Aí, sempre que você fizer a pergunta, tá, mas quais desses ele quis ser misericordioso? Vai lá no 11:32, ele quis ser misericordioso para com todos. É aí que entra a graça de Deus. Beleza? Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O que é esse remanescente? O membro da linhagem. O salvo aí que ele está falando a promessa é para o membro da linhagem, não é para a areia do mar toda, é para um. Beleza? Cadê? Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. E como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, quer dizer, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ou seja, o que salva a nação de Israel? A descendência. Porque se você tira aquele elemento, e não por mérito dele, mas porque a aliança de Deus está feita com ele, se você tira aquele elemento, Israel não tem nada de diferente de Sodoma ou Gomorra. É isso que Paulo está falando. Ou que Isaías está falando e Paulo está recuperando. Gente, vocês não têm nada de especial demais. Vocês são uma nação amada por Deus, assim como todas as nações são amadas por Deus, mas é só isso. Nada demais. O que quebra aquela teologia que a gente conversou do dispensacionalismo no meio. Né? Que na verdade, Israel, no olhar de Deus, uma vez que Jesus já cumpriu a promessa, hoje não conta mais a história da revelação de Deus. E se não conta mais, deve ser amada Israel? Claro que deve. Na mesma medida em que toda nação deve ser amada, e que toda nação deve ser corrigida, e que toda nação deve ser olhada. Beleza? Show. Encerrando aí a última parte. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la todavia que decorre da fé, e Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então o que Paulo está dizendo? Vocês estão tropeçando, judeus, e aí ele não está falando de novo de salvação, ele está falando da ideia de nomismo pactual. Vocês estão caindo do relacionamento na ideia de vocês, porque vocês entenderam que o relacionamento dependia das boas obras da lei de vocês, mas não depende. O bom relacionamento com Deus depende da graça de Deus sobre todos, inclusive de vocês e dos gentios. E isso só é decorrente da própria fé. Beleza? Show? Vamos fechar então? Semana que vem, capítulo 10, a gente vai continuar a leitura a partir dessa mesma
perspectiva, a partir dessa mesma ótica. Ficaram dúvidas aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos encerrar? Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, a gente agradece ao Senhor pela Tua palavra, agradece ao Senhor porque o Senhor se revelou na história, a gente agradece ao Senhor pela nação de Israel, pelo povo de Israel, mas a gente também te pede que o Senhor abra os olhos desse mesmo povo e aqueles que ainda não reconhecem o Senhor reconheçam, que eles se percebam assim como os gentios se percebem, ou devem se perceber, não merecedores da graça, mas alvos da Tua graça. Em nome de Jesus, que o Senhor siga executando misericórdia para com todos, assim como cremos que o Senhor está. Obrigado porque o Senhor executa misericórdia para conosco, porque só nós sabemos o quão pecadores somos, e o Senhor também o sabe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Deus abençoe todos e a todos. Valeu.